Será esse o evento que vai desencadear a Terceira Guerra Mundial? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turgunia. No dia 3 de fevereiro, um balão de vigilância chinês foi visto sobrevoando áreas militares no estado de Montana, lá nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o objeto havia sobrevoado parte do Alasca e do território do Canadá antes de entrar no espaço aéreo norte-americano. O objeto de formato esférico foi avistado tanto por civis quanto por militares, e logo chamou a atenção de todos, ganhando espaço nas mídias sociais. Embora alguns até tenham especulado se tratar de um OVNI, logo veio a confirmação por parte das autoridades norte-americanas. Trata-se mesmo de um balão espião de elevada altitude, oriundo da China, de grandes dimensões. Acredita-se que a sua parte inferior, onde estão instalados os equipamentos de vigilância, seja do tamanho de 3 ônibus escolares. Durante a maior parte do seu percurso, os militares americanos não tentaram derrubar o balão por uma série de motivos. Qualquer informação que o tal balão tenha coletado já foi enviada para a China. Também não se pode descartar a possibilidade de que o objeto contenha algum tipo de explosivo, ou até uma arma química, ou quem sabe uma arma biológica, fazendo com que sua destruição causasse efeitos muito piores em território americano. Da mesma forma, qualquer tentativa de derrubar o balão por meio de tiros e disparos de canhão representaria um perigo maior para os cidadãos americanos no solo do que o balão em si, uma vez que, ao que tudo indica, ele não representava um perigo real para o solo americano. Apesar disso, o ex-presidente Donald Trump foi enfático ao pedir: derrubem o balão. Por fim, o balão foi finalmente derrubado na tarde do dia 4, após chegar ao Oceano Atlântico. A área supostamente monitorada pelo balão espião é conhecida por abrigar bases militares norte-americanas muito grandes, com destaque para a base aérea de Malmstrom, onde se localiza um dos 3 locais de lançamentos de mísseis com potencial nuclear dos Estados Unidos, ou seja, trata-se de um alvo militar bastante sensível, e não seria absurdo imaginar que a China esteja, de fato, querendo descobrir segredos militares naquela região específica. A grande questão é, por que a China estaria fazendo isso justamente nesse momento em que as tensões entre os dois países estão escalando? Ainda no dia 3 de fevereiro, o governo dos Estados Unidos afirmou que um segundo balão espião foi visto, dessa vez no espaço aéreo em algum ponto da América Latina. Os dois eventos levaram ao adiamento da viagem do secretário de Estado do governo Biden, o Antony Blinken, ao país comunista, que ocorreria na próxima semana. Esse segundo balão escalou ainda mais a situação, num contexto em que China e Estados Unidos vêm trocando farpas já de forma consistente há algum tempo por conta de Taiwan. O governo chinês afirmou que, na verdade, o balão que sobrevoou a base militar de Montana era apenas um balão civil, utilizado para fins meteorológicos, e que teria se desviado de sua rota original, se perdendo por causa de correntes de ar, ou seja, não haveria intenções militares por trás do ocorrido, se tratando apenas de um mero acidente que causou um inconveniente invasão do espaço aéreo, né? Pois é, acredite se quiser. Autoridades chinesas ainda acusaram políticos e a mídia norte-americana de estarem exagerando o ocorrido para difamar a China. Porém, o Pentágono confirmou que o balão espião, na verdade, está manobrando, ou seja, ele possuía controle próprio de direção, o que enfraquece a narrativa de que o objeto seria um balão meteorológico pairando à deriva. De fato, seria realmente uma grande coincidência um balão chinês se perder, atravessar todo o Oceano Pacífico e ir parar justamente sobre uma área militar norte-americana de grande importância. De qualquer forma, o governo dos Estados Unidos ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o tema, nem o governo chinês se manifestou a respeito do segundo balão. O grande temor de todos é, naturalmente, o risco de que essa situação escale para algum tipo de conflito entre as duas grandes potências, ou, em algum extremo, para um conflito de escala global. O fato é que, com certa frequência, autoridades militares alertam para uma possível guerra entre os Estados Unidos e a China, em não muito tempo. Alguns dias atrás, um general de 4 estrelas da Força Aérea Norte-Americana afirmou acreditar que ambos os países se enfrentarão provavelmente em 2025, num conflito que vai se iniciar, como deveria ser esperado, por causa de Taiwan. Por outro lado, é fato que o uso de balões para monitoramento de territórios de outros países não é uma coisa propriamente rara. O próprio Pentágono confirmou por ocasião desse balão chinês que outros tantos objetos
objetos semelhantes já foram vistos no passado. Funcionários do Ministério da Defesa dos Estados Unidos já afirmaram, inclusive, que é pouco provável que o tal balão espião consiga coletar mais informação do que os satélites chineses já coletam atualmente. A maior parte do frenesi causado por essa situação se deve ao fato, provavelmente, de que muitos civis testemunharam o objeto, o que causou uma grande comoção nacional e inflou o debate nas redes sociais. De qualquer sorte, não é possível descartar que essa intrusão chinesa ao espaço aéreo americano seja mais um passo na escalada das tensões entre os dois países. Uma série de acontecimentos recentes dão a entender que as relações entre China e Estados Unidos têm se deteriorado. E apesar do discurso de guerra iminente proferido pelo general americano soar um pouco exagerado, o fato é que nenhum dos dois países pode descartar, no momento, a possibilidade de uma guerra, que poderia se tornar, sim, um conflito em larga escala. Embora não possamos prever onde toda essa história vai dar, podemos aproveitar o ocorrido para fazer uma análise libertária a respeito da questão da propriedade privada. Numa sociedade livre, ou seja, num ancapistão, o espaço aéreo seria propriedade privada de alguém? Até que ponto um avião, um helicóptero ou um balão espião sobrevoando a sua propriedade privada poderia ser considerada uma invasão, permitindo que você usasse força defensiva para expulsar esses invasores? No caso do balão chinês, trata-se de um grande problema entre estados, com suas regras arbitrárias a respeito de jurisdição, espaço aéreo, pipipi, popopó. Então, nesse experimento mental, não se aplicaria a este caso específico. Mas numa sociedade livre, se o seu vizinho posicionasse um balão sobre o quintal da sua casa, você teria o direito de derrubar esse balão ou de expulsá-lo dali usando força defensiva? Bem, para responder essa pergunta, precisamos voltar à definição libertária do que é a propriedade privada. Propriedade é tudo aquilo que você usa, delimita e defende. Isso vale em qualquer caso. Se você possui, por exemplo, um terreno onde você construiu sua casa, essas três características estão bastante evidentes. Você usa a sua casa, você a delimita por meio de um muro ou uma cerca, por exemplo, e você a defende, ainda que de forma passiva, por meio de cercas elétricas, alarmes, grades, fechadura na porta, cadeado no portão. Isso é muito óbvio para o terreno em si, bem como para a casa e tudo que há dentro dela. Mas não é tão óbvio assim para o espaço que está acima desta casa e também para o subterrâneo, para o subsolo da sua casa. Acima do seu terreno, você tem apenas ar. E é bastante difícil provar que você use toda a extensão do espaço que está acima da sua propriedade. Em se tratando de poucos metros, certamente você poderá utilizar o espaço para, por exemplo, posicionar fios de eletricidade, coisa e tal. Acima dessa distância, porém, não é possível afirmar que você de fato use e delimite o espaço aéreo. No caso de aviões e balões que voam a vários quilômetros de altura, a coisa fica ainda mais evidente. Esse espaço aéreo não é propriedade exclusiva de ninguém, porque ninguém o usa diretamente, delimita e defende com regularidade. Da mesma forma, pode-se aplicar essa definição ao subsolo. Até poucos metros abaixo da sua casa, você utiliza para o próprio funcionamento da casa. Abaixo disso, porém, ele não pode ser mais considerado sua propriedade privada. Se o seu vizinho cavar uma mina a milhares de quilômetros de profundidade, começar a explorar um veio e de repente entrar debaixo da sua casa, você não está fazendo nada, não está sendo invadido, porque ele de fato não está usando uma parte da coisa que você use. Para todos esses casos, porém, deve ser levado em conta a questão das externalidades negativas. Já falamos em detalhes sobre isso no vídeo O que são externalidades, lá no canal Ancapsu Classic. Mas basicamente uma externalidade negativa é todo evento que, sem ser originado de uma violação da propriedade do indivíduo, termina por resultar em prejuízos para esse indivíduo de alguma forma. No exemplo do espaço aéreo, caso um balão posicionado por seu vizinho em cima da sua casa viesse a cair, isso poderia resultar em um acidente dentro da sua propriedade privada. Todos os prejuízos advindo desse fato deveriam, portanto, ser arcados por seu vizinho. O balão chinês atravessou o território norte-americano e acabou por ser derrubado no Oceano Atlântico, de onde os militares americanos pretendem resgatar os destroços para obter algum indício dos reais objetivos dos chineses com essa história toda. Se eles conseguirão descobrir algo ou se tudo vai continuar no campo da especulação, só o tempo dirá. Pelo menos, ao esperarem o balão seguir seu curso natural e atravessar o país de costa a costa, tendo derrubado ele apenas no oceano, as autoridades americanas fizeram a escolha mais sensata, evitando expor seus cidadãos a externalidades negativas que certamente iriam decorrer da derrubada desse objeto. Obrigado por sua audiência. Você gostou desse vídeo? Clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!